E a caravana que quiser ir, nós vamos subir ao monte levando os pedidos que nós arrecadamos durante os 40 dias de jejum e oração. Lá vamos consagrar ao Senhor, vamos orar ao Senhor, momento de devoção, momento de entrega, momento de intercessão. Combinado? Dia 30, sábado dia 29 e domingo 30, o nosso culto, ele é evangelístico, aniversário da igreja evangelístico. Olha só, não vou nem perguntar quem tem, quem não tem, porque eu não vou distribuir agora, que eu não combinei. Mas o nosso cartão do culto dos 10 está aqui, ó. Para você colocar o nome de 10 pessoas que você ama e que você deseja ver salva pelo Senhor Jesus. Então aqui está esse cartão. Se você não tem ainda, quando o culto acabar, você passa na portaria, apanha o seu cartão, para você orar por esses nomes, e você vai convidar esses irmãos, esses amigos, vizinhos, colegas de trabalho, de escola, para estar aqui, sábado e domingo, 29 e 30, nos grandes 2 cultos de evangelismo, comemorando o aniversário da nossa igreja, agora nesse final de semana, que final de semana de setembro, né? O segundo final de semana. Para encerrar, final de semana que vem, nós temos um evento, que é o nosso Congresso de Mulheres. Não é só para as mulheres não, tá, irmãos? A chamada está aí, ó. Se você quiser participar, olha a chamada do nosso Congresso das Mulheres. Con el sol, aunque había silencio, se escuchaba una canción llena de colores y de luz, pues pensaba en ti. Fueron melodías que escuchó mi corazón, la creación a ti cantaba al unísono, anunciando al Rey de la creación, pues pensaba en ti. Ok. Irmãos, nosso primeiro congresso, sexta e sábado agora. Não é só para as mulheres não, está para toda a igreja. Mas as mensagens direcionadas às nossas mulheres. Mulheres lindas, é linda que fala ou lindas? Belas, ou bela. Belas aos olhos de Deus. Não é? Então, que bonito você estar aqui. Tinha me esquecido de falar dos diáconos, não é? 18 e 19 de outubro agora, tá? 18 a 20 de outubro, na Igreja Batista de Niterói, primeiro Niterói, Congresso dos Diáconos do Estado do Rio de Janeiro, não é verdade? Aliás, não, é o primeiro Congresso dos Diáconos Batistas das Américas, não é? Mas está acontecendo, então está aí, a gente avisa depois com mais frequência, irmão Malafaia. E o Coro Integração, você que não pegou o seu kit ainda, após o culto, tem que pegar com a irmã Bernadette. Fica de pé, Bernadette. Bernadette é a secretária desse ano, hoje é com ela agora. Põe o seu kit aí, ok? Sexta-feira, então, não tem ensaio do Coro Integração, naturalmente, que é o Congresso das Mulheres. Não é verdade? Um ensaio, então, só no próximo domingo, às 16 horas. Amém, meus irmãos? Amém? Nesse momento, nós vamos cantar, louvar ao Senhor, a congregação, convidando a nossa irmã Euseni. Vamos colocar em pé, queridos? Porque a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos os homens. Essa maravilhosa graça. Então nós vamos cantar agora. Maravilhosa graça. Vamos adorar o Senhor Jesus. Se não fosse o Senhor Jesus, não teríamos motivos para estarmos aqui. Amém?
Vamos repetir esse refrão agora? Só as vozes. Graça, que maravilhosa graça. Podemos? Só as vozes. Sem o piano, só as vozes. Podemos? Amém. Foi. Graça que maravilhosa graça é imensurável e sem fim. É maravilhosa, é tão grandiosa, é suficiente para mim. É maior que a minha iniquidade, é revelação do amor do Pai. O nome de Jesus engrandece e a Deus louvai. Amém. Nesse momento, nós vamos ter o momento missionário do Ministério Infantil. Que mundo lindo criou Deus. Disse que era muito bom. Criou a luz para todos nós. Temos visto tanta escuridão, tanta dor. O que fazer? Por que as crianças não podem brincar? É tanta violência, vivemos com tanto medo. Por que tantas famílias estão sendo destruídas? Por que tanta escuridão? Estudar é bom. Porém, não troquem isso por droga alguma, nem por brigas. Vocês estão cegos. Abram os olhos para a luz. Se os seus olhos forem bons, toda a sua vida será de luz. Vocês precisam de luz. Vocês precisam de Jesus. Senhor, somos teus filhos. Dá-nos sua luz, que este mundo em trevas... E neste mundo em trevas, nós possamos resplandecer a sua luz para os que estão na escuridão. Só o Senhor é a solução.
tantas pessoas sem saber de Jesus, sem saber que Ele as ama e sem ter sua luz. E nós aqui que cremos e conhecemos Jesus, o seu amor sem medida, seu caminho de luz. O que faremos por elas, o que faremos então? Vamos falar-lhes de Cristo, que grande solução. No mundo tem gente precisando de amor, de cuidado, carinho, proteção e valor. São tantas pessoas sem saber de Jesus, sem saber que Ele as ama e sem ter sua luz. E nós aqui que cremos e conhecemos Jesus, o seu amor sem medida, seu caminho de luz. O que faremos por elas, o que faremos então? Vamos falar-lhes de Cristo, que grande solução. La 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 la. E nós aqui que cremos e conhecemos Jesus, o seu amor sem medida, seu caminho de luz. O que faremos por elas, o que faremos então? Vamos falar-lhes de Cristo, que grande solução. Vamos falar-lhes de Cristo, que grande solução. Vamos falar-lhes de Cristo, que grande solução. Amém. Vamos continuar louvando ao nosso Deus, Ministério de Louvor. Vamos adorar. Gostoso ver as nossas crianças, né, já de pequenas, sabendo que a luz é Jesus Cristo. E essa é uma responsabilidade nossa, Pai. Mãe e pai, né, pais. Mostrar aos nossos filhos o verdadeiro caminho. Caminho da salvação que é Jesus Cristo. Amém? Amém. Aleluia. Glória a Deus. Bom estarmos reunidos aqui na casa do Senhor. Vamos colocar de pé mais uma vez. Continuar adorando o nome do Senhor nessa noite, porque já sentimos a presença dEle aqui neste lugar e temos certeza que Ele está entre nós. Então você pode abrir a sua boca, glorificar o nome do Senhor, exaltá-lo na beleza da sua santidade, não somente pelo que Deus pode fazer, porque sabemos que tudo Ele pode fazer, mas pelo que Ele é em essência, porque Ele é digno, porque Ele é o único Deus que deve ser adorado. E você, como filho, como adorador, pode erguer a sua mão e exaltar o nome do Senhor essa noite. Eu não sei o que te trouxe aqui nesse lugar, não sei o que tem te motivado a exaltar o nome do Senhor, mas eu sei o seguinte, que tudo que você veio aqui nessa noite, neste local, buscar da parte do Senhor, Ele já está respondendo ao teu coração. E você pode glorificar o nome do Senhor nessa noite, porque eu não sei o que está acontecendo na sua vida, mas o Deus a quem você serve, o Deus que está aqui, Ele conhece o teu coração, conhece o teu ser. Não sei quanto tempo você tem esperado pela tua vitória, pelo teu milagre, seja em que área for da tua vida, mas nós sabemos que o Deus que opera milagres está neste lugar. E Ele tem passado junto contigo aonde você tem estado. E no tempo certo, no momento dEle, Ele vai te responder com fogo. Porque o nosso Deus é aquele que responde a oração. Aleluia.
Essa música, Milagre da Espera, ela começa dizendo: dá-me um sinal do teu favor, mostra-me, Deus, que comigo estás. Você tem certeza que o Senhor está contigo? Levante sua mão, adore o Senhor essa noite. Senhor, eu sei que Tu estás comigo, ó Deus. Não importa o que eu tenha atravessado, não importa o que eu tenho passado, mas eu sei que Tu estás comigo, que Tu estás aqui e que Tu pode responder. Dá-me um sinal do Teu favor, mostra-me, ó Deus, que comigo estás. Vem fortalecer meu coração. Preciso de Ti pra não desmaiar. Arranca, Senhor. Arranca de mim este pranto de dor. Me veste com vestes de louvor. Com óleo da alegria me unges. Com Teu Espírito vem me curar. Porque não há impossível. Não haverá impossíveis para o meu Deus. Suas promessas Ele me fará viver. A espera não pode matar a esperança. Minhas lágrimas Ele enxugará. Não haverá impossíveis para o meu Deus. Suas promessas Ele me fará viver. A espera não pode matar a esperança. Minhas lágrimas Ele enxugará. Com o quê? Com milagres. Dá-me um sinal do Teu favor. Mostra-me, ó Deus, que comigo estás. Vem fortalecer meu coração. Preciso de Ti pra não desmaiar. Arranca de mim esse pranto de dor. Me veste com vestes de louvor. Com óleo da alegria me unges. Com Teu Espírito vem me curar. Não há impossíveis. Não haverá impossíveis para o meu Deus. Suas promessas Ele me fará viver. A espera não pode matar a esperança. Minhas lágrimas Ele enxugará. Não haverá impossíveis para o meu Deus. Suas promessas Ele me fará viver. A espera não pode matar a esperança. Minhas lágrimas Ele enxugará. Muito mais do que os olhos podem ver. Muito além do que dá pra sonhar. Seus milagres Ele fará viver. Não haverá impossíveis para o meu Deus. Suas promessas Ele me fará viver. A espera não pode matar a esperança. Das lágrimas Ele enxugará. Não haverá impossíveis para o meu Deus. Suas promessas Ele me fará viver. A espera não pode matar a esperança. Das lágrimas Ele enxugará. Ao Senhor. Com milagres, com milagres, com milagres. O milagre do Senhor essa noite é sobre o seu povo.
Erga sua mão, adore ao Senhor. O milagre do Senhor irá se manifestar nesse lugar, na tua vida. Porque estamos adorando o Deus único, o Deus de Israel, aquele que é digno de toda a honra e de toda a glória e de todo louvor. Adore a Ele essa noite, porque Ele está aqui. Glorifique o nome do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Você pode sentir a presença do Senhor nessa noite? Aleluia. Com certeza o teu milagre está a caminho. Aleluia. Porque o nosso Deus é Deus de milagres. Amém. Mas Ele quer que nós sejamos luz. E agora, neste momento, nós vamos falar o nosso tema, a nossa divisa e cantar o hino oficial, aquele hino gostoso que a igreja adorou. Vamos lá? Fala o nosso tema, todos juntos? Vamos lá? Em um Brasil em trevas, seja luz. A nossa divisa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Amém? Seja luz em todo o tempo. Vamos lá, gente? Vamos adorar o Senhor? Amém. O Senhor está aqui, adore. Aleluia. Somos eleitos, luz do mundo, sal da terra, povo escolhido para falar da salvação e a socorrer aquele que está abatido e ao sofrido que tem falta de água e pão. Meu compromisso é com o povo brasileiro, me entrego por inteiro para cumprir essa missão. O compromisso de pregar o evangelho, ser luz aonde estou para iluminar a escuridão. Eu vou clareando o meu Brasil, eu sou lamparina da nação. Vem cá, se chegue mais ao meu amigo, o Pai te chama a fazer parte da missão. Eu vou clareando o meu Brasil, eu sou lamparina da nação. Vem cá, se chegue mais ao meu amigo, o Pai te chama a fazer parte da missão. Em todo canto onde houver uma pessoa, se estamos juntos o evangelho chega lá. Você não pode se esquivar do compromisso, a lamparina não se pode apagar. Ninguém depois de acender o candeeiro vai depressa escondê-lo ao invés de alumiar. Por isso vamos ver a ordem de Jesus, pois aonde chega a luz as trevas vão se retirar. Eu vou clareando o meu Brasil, eu sou lamparina da nação. Vem cá, se chegue mais ao meu amigo, o Pai te chama a fazer parte da missão. Eu vou clareando o meu Brasil, eu sou lamparina da nação. Vem cá, se chegue mais ao meu amigo, o Pai te chama a fazer parte da missão. Todos verão e o glorificarão. 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 Eu vou clareando o meu Brasil, eu sou lamparina da nação. Vem mais, chegue mais ao meu amigo, o Pai te chama a fazer parte da missão. Eu vou clareando o meu Brasil, eu sou lamparina da nação. Vem cá, chegue mais ao meu amigo, o Pai te chama a fazer parte da missão. O Pai te chama a fazer parte da missão. O Pai te chama, vem fazer parte da missão. Aleluia.
Convido a sentar, queridos. Glória a Deus. Sejamos luz neste mundo de trevas. E Deus chama você, a cada um de você, se houver no meio alguém que ainda não tem Jesus no teu coração, saiba que você é um convidado para fazer parte dessa luz, para ter Jesus no teu coração e sair por este mundo afora, anunciando esse Deus maravilhoso. Nós vamos agora chegar no momento a qual nós dedicamos esse momento com as nossas ofertas e os nossos dízimos. Essa responsabilidade é totalmente para os membros dessa igreja. Mas se tiver alguém e sentir desejo no seu coração de estar ofertando, nada o impeça. Mas saiba que, quando nós ofertamos com amor, nós vemos que a palavra de Deus diz que as bênçãos são muito maiores daquelas que nós esperamos. Neste momento, neste momento, eu vou convidar para vir aqui à frente o pastor Wagner e convidar também o pastor Marcos. Nós sabemos que o nosso mensageiro desta noite é o nosso pastor Marcos, conhecido nosso, querido nosso, e nós pedimos ao pastor Wagner que esteja intercedendo neste momento para que a mensagem que o Senhor já colocou no coração do pastor seja entregue. E agradecer a Deus por esse momento de dedicação dos dízimos e oferta. Antes de nós orarmos, irmãos, nós queremos também agradecer aí aos nossos internautas, né? Está com a gente aqui nessa noite a irmã Tati, lá do Rio Grande do Sul, acompanhando pela internet, e também o irmão Ezequias, né? Filho do irmão Valdemar, que lá de Natal, né? E está acompanhando então esse culto. Irmãos, é uma benção. Sejam bem-vindos, Deus abençoe você que está pela internet. O dia que você vier aqui no Rio de Janeiro, não deixa de passar aqui não, na Primeira de Caxias, para dar um abraço na gente. Amém? Vamos orar, irmãos, vamos agradecer a Deus. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, louvado e engrandecido seja o teu santo nome. Senhor, este momento foi um momento de fidelidade do teu povo,
É um momento de reconhecimento, ó Deus, de que o Senhor é fiel, de que todo o nosso sustento, tudo que nós somos, tudo que nós temos, Senhor, vem de Ti. É do Senhor, ó Deus, e por isso o Teu povo dizima e oferta na Tua casa com alegria, Senhor, reconhecendo que Tu és o Deus que sustenta todas as coisas. Obrigado, Senhor, porque sabemos que toda riqueza, toda honra, toda glória, todo louvor, tudo está nas Tuas mãos, tudo pertence ao Senhor, ó Deus, e a Tua igreja, neste momento de entrega, reconhece isso, e Te pedimos, ó Deus, abençoa as ofertas que aqui foram deixadas no Teu altar. Te pedimos, ó Deus, em nome do Senhor Jesus, que o Senhor possa abrir portas de emprego para o Teu servo, para a Tua serva que ainda está desempregado. Deus, em nome de Jesus, a nossa vida está nas Tuas mãos, e o Senhor nos fez uma promessa, de que o pão nosso de cada dia, o Senhor iria nos dar. Por isso eu te peço, Pai, em nome de Jesus, abençoa grandemente os Teus filhos. Também queremos Te pedir, ó Deus, pelos nossos amigos, Teus servos, Senhor, que estão acompanhando este culto pela internet. Ó Deus, abençoa grandemente os Teus filhos, ó Deus, que eles se sintam à vontade, que eles se sintam como se estivessem aqui no nosso meio, que eles sejam abraçados, que eles sejam tocados pelo Espírito Santo do Senhor. Ali, ó Deus, onde eles estiverem na frente dessa telinha, seja do computador, notebook, tablet, o que for, nós queremos também que eles sejam abençoados, ó Deus, e que eles possam sentir esse calor que nós estamos sentindo aqui, dessa comunhão, da presença do Espírito de Deus na nossa vida. Senhor, também queremos entregar o Teu servo, Pastor Marcos, que já estudou, preparou, ó Deus, pediu inspiração, iluminação do Senhor, e eu tenho certeza que o Senhor já colocou, ó Deus, uma palavra profética na boca do Teu servo, uma palavra de Deus para o nosso coração, para a Tua igreja. Por isso te pedimos, ó Deus, ajuda o Teu servo, usa ele poderosamente para a honra e para a glória do Teu santo nome. Nós, Senhor, os Teus filhos, estamos aqui de coração aberto para ouvir a voz do Senhor. Por isso, Senhor, a Tua palavra que nós já lemos no início do culto aqui, de 2 Coríntios capítulo 4, Senhor, diz que nós somos vasos de barro e em nós há uma excelência, há tesouros, Senhor, que vem dos céus, que está em nós. Senhor, te pedimos, manifesta isso na vida do Teu servo, para que a sua igreja seja poderosamente abençoada e edificada, em nome de Jesus. Amém. Graça e paz, amados, no Senhor Jesus. Eu quero ler com os irmãos 3 textos da Bíblia, fáceis, que vão lançar os fundamentos para o sermão que eu vou pregar hoje à noite. Os 3 textos que nós vamos ler, que vai estruturar a mensagem, eu peço que você preste bastante atenção. O primeiro texto encontra-se no primeiro livro da Bíblia, Gênesis, capítulo 4, versículo de número 17. Gênesis, capítulo 4, versículo do número 17. E coabitou Caim com sua mulher e deu à luz a Enoque. Caim edificou uma cidade e chamou a cidade que edificou de cidade de Enoque, em homenagem ao seu filho. Esse foi o primeiro texto. Vamos ao segundo texto do primeiro livro da Bíblia, vamos para o último livro, o livro do Apocalipse. Apocalipse, capítulo de número 21. O livro do Apocalipse, capítulo de número 21. Vamos ler o versículo de número 2. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. E por último, que é a nossa divisa. Mateus, evangelho que escreveu Mateus, capítulo 5, versículo de número 16. Mateus 5, 16. Assim brilhe também a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifique a vosso Pai que está nos céus.
o mundo vai de mal a pior. Ninguém precisa ter uma massa encefálica privilegiada para perceber isso. A corrupção, o descaso, lidera o ranking da injustiça social. A violência urbana crescente tem gerado doenças nas pessoas, como a síndrome do pânico, que tem lotado as clínicas psiquiátricas em todas as cidades do mundo. A crueldade humana parece não ter limites. Quem não se impressionou com a chacina de Vigário Geral, na zona norte do Rio de Janeiro, onde um grupo de extermínio formado por 36 homens, encapuzados e armados, arrombaram casas e executaram 21 pessoas a queima-roupa. Essas pessoas não tinham ligação alguma com o crime organizado. Essas pessoas foram mortas apenas por vingança, pela morte de 4 policiais militares no dia anterior. Quem não se impressionou? Sempre me causa comoção na alma quando leio ou assisto a algum documentário ou filme sobre o nazismo na Segunda Guerra Mundial de Adolf Hitler. 6 milhões de judeus foram mortos com requintes de crueldade, simplesmente porque eram judeus. Muitos serviram de cobaias para as experiências de um médico nazista. No filme O Pianista, de Roman Polanski, que retrata os horrores do nazismo, uma cena me chocou. A cena é a seguinte: uma família de judeus reunidos jantavam. De repente, alguns soldados alemães chutaram violentamente a porta e, entrando, ordenaram que todos se levantassem, ficassem de pé. Todos se levantaram, exceto um idoso, aleijado, travado numa cadeira de rodas. E como ele não pôde levantar-se, os alemães jogaram-no com cadeira e tudo, janela abaixo, morrendo ele estatelado no chão. Quem não ficou chocado com os ataques terroristas de 11 de setembro de 2001, quando 2 aviões foram lançados contra as torres gêmeas do World Trade Center, na cidade de Nova York, matando muitos dos que trabalhavam nos prédios? Quem não se impressionou com o canibalismo em Pernambuco, quando 2 homens e uma mulher assassinaram e esquartejaram suas vítimas, que eles escolhiam por faixa etária? Todas mulheres, na casa dos seus 20 anos de idade. Eles matavam, guardavam partes dos corpos na geladeira e usavam a carne humana para produzir salgados que eram vendidos naquela região. E eles mesmos se serviam dessa carne humana como alimento para eles e para uma criança de 5 anos de idade que morava com eles. O tráfico de drogas parece imbatível no mundo. E a pedofilia tem deixado feridas profundas na vida de milhares de famílias, de crianças no Brasil e no mundo. Estarrecido, ouvi um repórter entrevistando uma garotinha, uma menininha de 5 anos de idade, mãozinhas trêmulas. Ela havia sido estuprada pelo seu próprio pai. E a pergunta é: o que há de errado com o mundo? Por que vivemos sob tanta pressão? Por que as pessoas são tão más umas com as outras? E a resposta está no primeiro texto que eu li para vocês, em Gênesis capítulo 4, versículo 17. Caim edificou uma cidade e chamou a cidade que ele edificou de cidade de Enoque, em homenagem ao nome do seu filho. Caim era filho do primeiro homem e da primeira mulher, Adão e Eva. Caim, como todos os seus outros irmãos, nasceu depois
que os seus pais foram expulsos do jardim do Éden por terem se rebelado contra Deus, seu Criador. Caim foi o primeiro homicida na história humana. Assassinou covardemente seu irmão Abel. Amaldiçoado por Deus, a Bíblia Sagrada diz que ele tornou-se fugitivo e errante pela terra sem ter um lugar de descanso. E foi a partir deste homem chamado Caim, errante, fugitivo, assassino, rebelde, amaldiçoado, vivendo debaixo do tacão do pecado. Foi neste homem Caim que se originou a primeira cidade no mundo e do mundo. Lembrem-se, Deus no princípio não edificou cidades. Deus criou um jardim chamado Éden, que no hebraico significa lugar de prazer ou de deleite, de onde vem o termo paraíso. As cidades que conhecemos têm origem na humanidade caída e perdida. A primeira cidade fundada por Caim deu origem a todas as outras cidades do mundo, inclusive a cidade que você nasceu, a cidade que você mora, a cidade que você conheceu ou tem desejo de conhecer. A cidade de Enoque, fundada por Caim, foi alicerçada na maldade, na desobediência, na inveja, tem como base o pecado humano. Logo, as cidades do mundo não seguem o padrão de Deus. São chamadas por Agostinho de cidade dos homens. Por isso, o mundo vive em constantes guerras, conflitos, tsunamis. Por isso nós nos sentimos tão inseguros, cercados de maldade, cercados por pessoas violentas e más, cruéis. Daí surgiram as dificuldades que nós estamos passando hoje. Mas da mesma forma, prestem atenção, meus amados, da mesma forma que o homem, unido a Satanás, edificou as cidades que habitamos nesse mundo, a Bíblia Sagrada diz que Deus também construiu uma cidade, que o livro do Apocalipse, capítulo 21, versículo 2, chama de a cidade santa, a nova Jerusalém, que o apóstolo Pedro chama de nova terra e o novo céu. Essa cidade celestial, um dia, a Bíblia diz que descerá do céu, ataviada como uma noiva adornada para o seu esposo. Essa cidade, cujo arquiteto é Deus, tem como base, tem como fundamento a bondade, o amor, a justiça e a graça de um Deus santo, justo e bom. Esta cidade é segundo o modelo de Deus. Viram o contraste? Viram como Deus é bom? Vamos agora para o terceiro e último texto que li para vocês, e está em Mateus 5,16. Esse é um trecho do Sermão do Monte, ou Sermão das Bem-aventuranças, pregado por Jesus. Jesus, nesse sermão, está ensinando aos seus primeiros discípulos e, através deles, a nós, sobre a missão da igreja em todas as cidades do mundo, cuja origem remonta à cidade de Enoque. Jesus diz a eles, os discípulos primatas, e a nós o seguinte: brilhe também a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. Antes de analisarmos as palavras de Jesus nesse texto, eu preciso dar aqui um preâmbulo, ou seja, eu preciso explicar algo antes, dizer algo antes de falar sobre o texto. Eu preciso explicar, por exemplo, qual o elo de ligação que há nessa frase de Jesus com a missão da igreja hoje. Senão, não vamos entender Mateus 5,16 adequadamente. Vamos ficar sapateando no texto. E para entendermos Mateus 5,16, é necessário
é mister conhecermos o contexto de todo o sermão de Jesus, o Sermão do Monte. E o contexto de todo o sermão de Jesus é o reino de Deus. Aliás, a ênfase de Jesus em suas pregações não foi outra, senão sobre o reino de Deus. O tema central nas pregações de Jesus foi o reino. Marcos capítulo 1, versículo 15, Jesus inicia o seu ministério dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho do reino. Em João capítulo 3, versículo 3, Jesus responde a Nicodemos, um dos principais dos judeus, dizendo: em verdade te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Em Mateus 6,33, no escopo do seu Sermão do Monte, a ordem de Jesus aos seus primeiros discípulos é: busquem em primeiro lugar o reino de Deus. Logo, o reino de Deus é um assunto de extrema importância para todos os cristãos. E não podemos nem devemos negligenciar essa importante recomendação bíblica, pois ela é o principal elo de ligação da frase de Jesus em Mateus 5,16 com a verdadeira missão da igreja hoje, com a nossa missão. Por isso é imprescindível entendermos primeiramente o que significa reino de Deus. Não adianta eu discorrer aqui sobre Mateus 5,16 sem falar sobre o reino de Deus. Então, o que é o reino de Deus? Eu tentarei ser o mais objetivo possível, porque nós precisamos entender. O reino de Deus é o estabelecimento, é a implantação no fim dos tempos de uma nova terra e um novo céu. E esta nova terra e este novo céu futuro tem como base, tem como fundamento o jardim do Éden original, que Deus criou no princípio para o homem viver. O modelo dessa nova terra é o paraíso de Gênesis capítulo 1 e capítulo 2, antes da rebelião e da queda do homem. A mensagem do reino de Deus, pregada e enfatizada por Jesus, se resume no seguinte: se resume em um convite de Deus, feito por Deus a toda a humanidade caída. É Jesus pregando mais ou menos assim: homens e mulheres desse mundo, ouçam todos vocês. É como se Jesus estivesse pregando assim: eu vim para levá-los de volta para casa. Eu vim para colocar vocês de volta no jardim. Esse mundo com essas cidades não é o habitat de vocês. Desistam dessa rebelião inútil contra Deus e sigam-me. Haverá uma nova terra onde habitará a justiça. Haverá um mundo perfeito, sem dor, sem perdas, sem lágrimas, sem sofrimento. E eu sou o caminho para vocês chegarem lá. Essa é a essência da mensagem do reino de Deus. Estou tentando ser objetivo. O reino de Deus já está presente no mundo, desde o ministério de Jesus, e continua através da igreja. Olha a nossa responsabilidade. E o reino cresce à medida que as pessoas creem de fato nessa mensagem e se convertem verdadeiramente. Quando as pessoas de verdade nascem de novo. Por isso, deixa eu dizer uma coisa: o grande número de evangélicos no Brasil não significa necessariamente crescimento do reino. As pessoas se enganam. O Brasil é o maior país evangélico. Pode ser. Mas tem que haver conversão genuína. Tem que estar de fato enganjado na causa do reino. Por isso esse evangelho paralelo que está aí, que inclusive eu
principal medidor para saber o número de evangélicos no Brasil, não condiz com a realidade. Esse tipo de evangelho cresce, mas sem comprometimento algum com a mensagem do reino, ou seja, o foco dessas igrejas não é com o reino, mas com as demais coisas. Então, dessa forma, o reino já está presente no mundo, através da igreja militante, verdadeira, comprometida. Mas só se concretizará, ou seja, esse reino de Deus só será uma realidade, ou terá a sua realização final, quando ocorrer a segunda vinda de Jesus à terra, no fim dos tempos. A concretização desse reino ainda está no futuro. Essa cidade que é segundo o padrão de Deus, é futuro. Por isso, nesse caso, é legítimo e é bíblico afirmar que o melhor de Deus ainda está por vir. Em Daniel, capítulo 2, você não precisa abrir, a partir dos versículos 39 ao 45, a Bíblia sinaliza, aponta sobre esse reino futuro de Deus, que será estabelecido por Jesus na sua segunda vinda. Há uma profecia desse reino futuro de Deus no livro de Daniel, capítulo 2. O versículo 39 ao 45, no livro de Daniel, narra sobre o sonho de Nabucodonosor, poderoso rei de Babilônia. No capítulo 2 de Daniel, do versículo 39 ao 45, fala sobre um sonho que Nabucodonosor, rei de Babilônia, teve. Ele teve um sonho que o perturbou muito. E ele mandou chamar os sábios do seu reino para explicar-lhe o sonho. Mas os sábios do seu reino não conseguiram. E Deus levantou um hebreu, chamado Daniel, que estava exilado em Babilônia, para explicar o sonho para o rei. O sonho foi o seguinte: o rei sonhou com uma estátua enorme, de pé. A cabeça da estátua era de ouro puro. Olha os detalhes. Nada na Bíblia é por acaso. A cabeça da estátua era de ouro puro. O peito e os braços da estátua eram de prata. A cintura e os quadris da estátua eram de bronze. As pernas eram de ferro e os pés eram metade de ferro e metade de barro. E enquanto o rei no sonho olhava para a estátua, uma pedra foi cortada sem o auxílio das mãos, e veio rolando e feriu a estátua nos pés de ferro e de barro, e os esmiuçou. E juntamente esmiuçado com os pés de ferro e de barro, foi o ouro, foi o bronze e foi a prata. E a estátua virou um monte de pó. Não ficou nem vestígios da estátua. E a pedra que feriu a estátua se tornou uma grande montanha, que encheu toda a terra. Qual a mensagem desse sonho? Qual a profecia que Deus, através de Daniel, deu a esse rei de Babilônia? O que está revelado aqui é que na história humana, a partir da cidade de Enoque, fundada por Caim, a partir dali, haveria uma sucessão de reinos, cidades importantes, poderosas. A cabeça de ouro puro da estátua é Babilônia de Nabucodonosor, a maior potência da época. Depois viriam os medo-persas, representados pelo peito e braços de prata. O bronze, representado pela cintura e quadris, é a sucessão de outro poderoso reino, o da Grécia. As pernas de ferro é Roma de César. E os pés, metade de ferro e metade de barro, são as nações que sairão de Roma. Algumas fortes e outras fracas. O significado da estátua do sonho de Nabucodonosor é que depois de todas essas sucessões de reinos terrestres, humanos, haverá um reino final e definitivo.
E esse reino final e definitivo irá superar, irá exceder a todos esses reinos humanos. Todos. Isto é, no final dos tempos, haverá um reino sobre todos os reinos. E sobre esse reino, que será sobre todos os reinos, haverá um rei sobre todos os reis. A pedra que destruiu a estátua por completo. A Bíblia Sagrada diz em Mateus 16:18, que esse rei é essa pedra na qual a sua igreja será edificada. Esse rei nascerá de uma virgem, pisará na cabeça da serpente, andará sobre as águas, e o seu reino jamais terá fim. Aleluia. A Bíblia Sagrada diz que essa pedra é Jesus Cristo, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Essa é a profecia no livro de Daniel sobre o reino futuro de Deus. É assim que a gente vê que Deus é maravilhoso. Olha o plano. E a igreja dormindo será. Agora, de posse dessas informações básicas dadas neste preâmbulo, vamos agora analisar as palavras de Jesus no capítulo 5 de Mateus, versículo 16. Vamos ler a partir do versículo de número 14. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma lâmpada para colocá-la debaixo de um cesto. Mas a lâmpada tem que ser colocada num lugar próprio, para que ilumine, para que seja luz, para que brilhe a todos os que estão na casa. Agora o versículo 16. Assim também brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. O que está embutido nessa frase de Jesus? O que Jesus quer dizer com assim também brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus? O que isso significa? Deixa eu dizer o que isso significa em primeiro lugar. Significa o seguinte, que a agenda diária da igreja deve ser sempre reagir e confrontar esse sistema vigente e perverso no mundo. Esse sistema materialista, egoísta, mau, opressor e místico. A igreja tem que reagir e confrontar. E sobre hipótese alguma, devemos, como igreja do Senhor, negociar, abrir concessões, dar espaço, ceder aos valores desse sistema maligno pertencente a todas as cidades do mundo. E quando é que a igreja abre espaço, negocia e se iguala a esse sistema perverso atual? Quando? Deixa eu dizer quando. É quando tentamos substituir a mensagem do reino futuro de Deus por uma mensagem triunfalista do aqui e agora. Estão captando? Deixa eu repetir. Quando é que a gente negocia, se iguala com esse sistema mundano? É quando tentamos substituir a mensagem do reino de Deus por uma mensagem triunfalista do aqui e agora. Deixa eu dar um exemplo simples, prático e direto, para vocês entenderem. Por exemplo, quando eu, como membro do corpo de Cristo, agente do reino de Deus na terra, quando eu convido uma pessoa para vir a um culto, e a finalidade desse meu convite é que essa pessoa venha para receber uma oração poderosa de um pastor, de um bispo, de um apóstolo, para que possa mudar sua vida financeira. Quando a intenção do meu convite não é outro, senão que ela venha ao culto para adquirir prosperidade, receber bênçãos através de uma corrente ou de uma campanha de prosperidade,
quando eu incito uma pessoa a vir ao culto para buscar de Deus riquezas, prosperidade financeira, bens materiais, saúde perfeita e uma vida sem problemas, esse tipo de convite, meus irmãos, por mais que possa parecer espiritual, ele não é bíblico. Não faz parte dos ensinamentos de Jesus, nem dos apóstolos no Novo Testamento, no qual a igreja, o corpo de Cristo, está inserido. Não existe no novo pacto, chamado Pacto da Graça, promessas de prosperidade. Prestem atenção no que eu estou dizendo. Não existe no novo pacto, no Novo Testamento, na Nova Aliança, promessas de Deus de prosperidade, riquezas, saúde perfeita. Não existe. Deus pode acrescentar, sim, pode, mas não há promessas de Deus desse tipo para a igreja no Novo Testamento. É bom que a gente aprenda isso. Esse tipo de promessa pertence unicamente à nação de Israel, aos judeus do Antigo Testamento, do primeiro pacto, do pacto da lei mosaica. Ou será que eu estou louco? Ou será que eu estou entendendo errado a Bíblia? Na Bíblia existem dois pactos. A do Antigo Testamento, feito a Israel, chamado Pacto da Lei, feito com sangue de bodes, de touros e de carneiros. E a do Novo Testamento, feito à igreja, com o sangue precioso de Cristo, chamado Pacto da Graça. No capítulo 28 de Deuteronômio, logo no Antigo Testamento, do versículo 1 ao 14, no Pacto da Lei, no primeiro pacto, existe a promessa de Deus para os judeus de prosperidade, caso eles sejam obedientes. E do versículo 15 ao 43, castigo, caso eles sejam desobedientes. Isto é, caso Israel obedecesse aos mandamentos de Deus, caso cumprissem a lei fielmente, caso fizessem tudo certinho, a promessa de Deus para Israel no Antigo Testamento era a prosperidade, riquezas. Querem ver? Se obedecerem, bendito serás no campo. Se vocês obedecerem, bendito serás na cidade. Se vocês obedecerem, seus celeiros serão fartos, seus gados voltarão aos currais. Se obedecerem, farei com que seus inimigos sejam derrotados na presença de vocês. Se vocês obedecerem, Deus abençoará a todos vocês. É promessa para o povo de Israel no primeiro pacto. Eu não posso transportar as promessas de Deus feitas a Israel no primeiro pacto para a igreja. Quando o novo pacto, a nova aliança é firmada no sangue de Jesus, Deus diz o seguinte para a igreja, para os crentes: se vocês me obedecerem, se vocês obedecerem aos mandamentos do Novo Testamento, se vocês forem fiéis, se estiverem dispostos a seguir a Cristo, se fizerem tudo certinho, tudo redondinho, a promessa de Deus aos crentes é, 2 Timóteo capítulo 3, versículo 12, vocês serão perseguidos. João 16, 33, no mundo vocês terão aflições. 2 Coríntios 4, 11, vocês serão entregues à morte por causa de Jesus. 1 Pedro 2, 11, vocês serão peregrinos e forasteiros nessa terra. 1 Pedro 1, 6, vocês serão entristecidos por causa de muitas provações e tribulações. No segundo pacto a conversa é outra. Sabe por quê? Porque a promessa de Deus para a igreja está alicerçada, fundamentada, firmada em melhores e maiores promessas. Qual? A promessa de um reino de felicidade eterna no porvir. Por isso, na carta aos Hebreus, capítulo 11, do versículo 8 ao 10, Deus disse a Abraão, que foi o precursor desse futuro reino. Versículo 8, pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu a fim de ir a um lugar que devia receber por herança.
e partiu sem saber aonde ia. Pela fé, peregrinou na terra da promessa como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Porque aguardava, esperava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Que cidade é essa que Abraão aguardava e que a igreja aguarda? O livro do Apocalipse, no capítulo 21, responde: é a cidade santa de Deus, é a nova Jerusalém celestial, é o novo jardim do Éden, é o futuro reino de Deus na nova terra. É o que está na Bíblia. Pastor, não posso compreender desse jeito. Sinto muito. Mas eu estou autorizado pelo Senhor a dizer isso para vocês. Por isso a nossa missão como igreja não pode ser outra, senão anunciar, sinalizar e estabelecer o reino de Deus na terra. Esse é o espírito do texto de Mateus 5,16. E é o principal foco da igreja de Cristo. Essa é a nossa missão como crentes. E as bênçãos, pastor? O senhor não vai falar nem um pouquinho de bênçãos? Nem um tiquinho assim de bênçãos o senhor vai falar? Não se preocupe. Jesus disse que elas vêm a reboque. Se preocupem apenas com o reino. Centralizem-se com o reino. E as demais coisas Ele gratuitamente acrescentará. E quando é que eu, como igreja, sinalizo o reino de Deus? Pastor, quando é que eu, como igreja, estabeleço o reino de Deus ou o reino dos céus? Já na terra. Vou dizer, Mateus 25, do versículo 35 ao 40. Quando eu dou de comer a quem tem fome, quando dou de beber a quem tem sede, quando visto quem está nu, quando visito o enfermo, quando abraço o rejeitado, quando cuido do necessitado, quando é que eu sinalizo esse reino? Mateus 5, do versículo 39 ao 45, dando a outra face a quem me fere, deixando que me levem a capa quando me tomarem a minha única túnica, andando 2 milhas quando me pedem para andar 1. Ou seja, as pessoas precisam ver em nós uma pré-estreia, uma avant-première desse reino futuro, onde habitará a justiça. E quando essas pessoas verem em nós, através do nosso comportamento, do nosso amor, do nosso cuidado, assim, eles vendo a diferença, eles vão se convertendo. Eles se converterão, abandonarão a rebelião contra Deus e se juntarão a nós. E cada vez que isso acontece, o reino de Deus é estabelecido na terra e o reino cresce. Isso é missão, isso é Mateus 5,16. Assim também brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam a vossa luz e glorifiquem a Deus que está nos céus, que está nos céus. O que significa essa frase de Jesus? Segundo lugar, significa, queridos, que já temos a igreja militante, já temos poder, unção e capacitação suficiente para irmos e brilharmos. Já temos tudo o que precisamos. Jesus diz isso imperativamente no versículo de número 14. Ele afirma: brilhem! Vocês já são luz nesse mundo. Vocês não precisam de mais nada. A Bíblia Sagrada diz na primeira carta aos Coríntios, capítulo 10, versículo 13, que quando cremos em Cristo e na sua mensagem, o Espírito Santo de Deus, no momento da conversão, no momento que abandonamos a rebelião, o Espírito nos batiza no corpo de Cristo. Isto é, somos imersos, mergulhados no Espírito Santo. Agora estamos no Espírito Santo e pelo Espírito Santo. Ou seja, a partir daí,
a partir do momento que fomos imersos, mergulhados no Espírito Santo, tudo o que precisamos já está em nós. Não precisa ficar buscando, não precisa ficar pedindo, não precisa ficar implorando. Tudo já foi consumado. A obra de Jesus na cruz é perfeita, é completa. 1 Coríntios capítulo 6, 11 diz que já fomos lavados, santificados, justificados em Cristo e no Espírito Santo. Por isso eu não creio nesse modismo das igrejas evangélicas de nova unção ou transferência de unção. Dia desses eu vi na internet um monte de pastores de outras igrejas, diversas igrejas evangélicas, de plantão, na recepção de um hotel de luxo, onde o Morris Cerullo, um pastor norte-americano, estava hospedado. Esses pastores estavam aguardando o Morris Cerullo passar, agora pasmem vocês, para tocar nas vestes dele, para que assim a unção dele, desse pastor, fosse transferida para eles. E numa entrevista dada por esses pastores, eles disseram que depois que receberam a transferência de unção de Cerullo, tudo na vida deles e no ministério deles mudou. Para melhor, claro. A partir desse dia, eles não foram mais os mesmos. Heresia é um embuste de Satanás. Por isso Jesus em Mateus 7, versículo 15, usa a metáfora do lobo para alertar a igreja do perigo e do engano de Satanás no mundo. O lobo tem a capacidade de se camuflar, de enganar. A coloração da própria pele do lobo permite a ele uma forma de se esconder, ao ponto das ovelhas pensarem que não existe lobo nenhum por perto. Isso me lembra de uma história que aconteceu durante a Revolução Russa de 1920, 1922. Estava havendo muito roubo, muito contrabando na antiga União Soviética de Nikita Khrushchev. Então o governo soviético, por causa desse muito roubo, muito contrabando, o governo soviético colocou em cada fábrica um guarda, um soldado, para tomar conta, para conter os roubos. E no fim do expediente de uma dessas fábricas, lá vinha um funcionário da fábrica transportando um carrinho de mão, desses de material de construção. Em cima do carrinho de mão, um volume dessa altura, todo coberto. Lá vinha ele com o carrinho de mão. E o soldado disse: opa, alto lá, o que é que você está transportando nesse carrinho de mão? Pode parar. Aí o funcionário disse: mas seu soldado, eu estou apenas transportando pó de serra. Você pensa que me engana? Tem pó de serra aí não. Derruba o carrinho, que eu quero ver o que você está roubando. E para surpresa do guarda, só tinha pó de serra. No dia seguinte, na mesma hora, no mesmo local, lá vem o funcionário com o carrinho de mão, todo coberto, um volume maior do que o do dia anterior. Aí o guarda diz: pode parar, agora eu te peguei, ladrão. Ontem podia ter tido pó de serra, mas hoje não tem não. Derruba esse carrinho de mão que eu quero ver o que você está roubando agora. E só tinha pó de serra. O guarda disse: mas não é possível. Depois disso, repetida essa cena, mais umas 2 vezes, o guarda chamou o funcionário e disse: olha, deixa eu dizer uma coisa para você. Se você me disser o que é que você está roubando, eu lhe dou a minha palavra de honra que eu não conto para ninguém. Eu só quero saber. Aí o funcionário disse: você quer saber mesmo? Eu estou roubando carrinho de mão. É o carrinho de mão que eu estou roubando. Todo dia ele levava um carrinho de mão novinho e o guarda nem percebia. Satanás é ardiloso. O que pode parecer espiritual não passa de um embuste, de um engano de Satanás. Talvez seja por isso que entendemos de uma forma errada e truncada 2 textos da Bíblia.
Dois textos da Bíblia que geralmente nós entendemos de uma forma errada. O primeiro texto encontra-se em Mateus 16, 18, numa frase de Jesus famosa, quando ele diz a Pedro que as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. E o segundo texto está em Apocalipse capítulo 12, versículo 11, que diz: eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro. Ou mais popularmente, a vitória é nossa pelo sangue do Cordeiro. Nós resumimos, pegamos esse texto de Apocalipse 12, 11 e colocamos de uma forma correta, mas não originalmente na Bíblia, e aí a gente usa como a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Mas eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro. Temos uma tendência natural de sermos seletivos, de entendermos a Bíblia da forma que mais nos satisfaz. Porque nesse segundo texto aqui de Apocalipse 12, 11, vejam bem, pensamos assim: eu estou morando numa casinha simples, humilde, mas pela fé eu vou morar num condomínio de luxo. Meu carro é um carro velhinho, mas pela fé já contemplo o meu carro zero. Não é assim? Na empresa que eu trabalho eu sou office boy, mas pela fé já me vejo sentado na mesa do chefe. Porque a vitória é nossa pelo sangue do Cordeiro. Precisamos colocar esse texto no seu devido lugar. Isto é, precisamos entender esse texto no contexto da Bíblia, no que ela está ensinando. E para entendermos esse texto de Apocalipse 12, 11, da vitória no sangue do Cordeiro, no contexto correto da Bíblia, precisamos colocar o primeiro texto que li para vocês também no contexto certo, que é a frase de Jesus em Mateus 16, 18, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, contra a minha igreja. A Bíblia interpreta a própria Bíblia. Geralmente entendemos essa frase de Jesus de Mateus 16, 18, mais ou menos assim. E eu vou pegar aqui um gancho da mensagem que o pastor Cláudio pregou numa quarta-feira dessa aí. Vou pegar um gancho, uma carona. Entendemos essa frase de Jesus mais ou menos assim: que enquanto fazemos a obra de Deus, enquanto tentamos brilhar como luz nesse mundo, o diabo e todo o inferno juntos sempre estraga a festa. Ele vem e bagunça tudo, nos atrapalha, nos imobiliza sempre, e ficamos impedidos de ser luz e de avançar. E aí vamos precisar de uma nova unção, de mais poder do alto. Aí precisamos amarrar demônios, ficar marchando para Jesus. Precisamos da oração dos 70. E o que precisamos saber é que em Cristo e pelo poder do Espírito Santo que habita em nós, já temos de Deus o que necessitamos para ser luz nesse mundo, para irmos e darmos fruto. Queridos, porta é um instrumento de defesa. Essa porta que Jesus se refere aqui são as portas do inferno. Isso significa que quem está no ataque é a igreja. Somos nós, são os crentes que estão no ataque. É a igreja de Cristo que atrapalha as obras do diabo. Não é o diabo que atrapalha as obras da igreja, não. É a igreja que entra porta dentro e bagunça toda a estrutura do inferno, atacando as portas da desesperança, da idolatria, da injustiça, da fome, do analfabetismo, da violência. E o inferno não pode impedir o avanço da igreja. Sabe por quê? Aí entra o sentido do texto de Apocalipse 12, 11. Porque a vitória é nossa pelo sangue do Cordeiro. Essas promessas, esses dois textos diz respeito ao estabelecimento do reino de Deus. O que significa essa frase de Jesus? Assim também brilha a vossa luz diante dos homens. E eu termino. Essa frase de Jesus significa o seguinte, queridos: que brilhar em um mundo de trevas, quando somos luz em um mundo de trevas,
o maior beneficiário quando brilhamos, a princípio, é o reino de Deus. Quando brilhamos, quem ganha é o reino de Deus. E a honra é toda de Deus. Preste atenção nesse texto, para que vejam as vossas boas obras, quando estamos brilhando, e glorifiquem, honrem a vosso Pai que está nos céus. O que é que eu quero dizer com isso? Simples. Que não é porque estou brilhando em um mundo de trevas, não é porque eu sou luz, que na vida só terei vitórias. Não é porque estou trabalhando fielmente na seara de Deus, que eu vou receber do céu como recompensa uma espécie de blindagem celestial, e nenhum mal me acontecerá, nenhuma praga chegará à minha tenda. Essa promessa é para Israel, não para a igreja. Já vimos isso. E não espere, você que é luz, receber medalha de honra ao mérito pelo trabalho que você está fazendo. Temos bênçãos, sim. Temos bênçãos. Deus é galardoador dos que o buscam. Deus tem mais para dar do que a gente para pedir. Temos bênçãos, mas não da forma que esse novo cristianismo da televisão está ensinando. A nossa recompensa só acontecerá quando a cidade de Deus, a Jerusalém celestial, descer do céu e for implantada na nova terra. Nossa esperança e nossa felicidade maior não se realizará nesse mundo. Goste você ou não. Não se iluda. Nossa recompensa não é aqui. E termino com uma história que eu queria que você prestasse muita atenção. Uma história que eu vi em um congresso do Haggai, no Brasil. É a história de um casal de missionários que dedicou a sua vida trabalhando na obra de Deus em países perigosos, difíceis, como a China, por exemplo. Esse casal, eles foram presos, torturados, acometidos de diversas doenças, mas por fim estavam sendo jubilados e estavam voltando para o seu país de origem. Estavam voltando para casa. E no navio que os trouxe de volta, eles vieram pensando, imaginando, como seriam recebidos, com que honras eles seriam recebidos na volta para casa. Depois de quase 50 anos de uma vida inteira de dedicação ao serviço do reino. O que os esperaria? Qual a recompensa que eles teriam? Eles vinham pensando nisso. Eles vinham provavelmente pensando nessas coisas. Que honra nos esperam quando chegarmos em casa. Quando o navio se aproxima do porto para atracar, eles viram muitas bandeirolas, bandas, uma festa preparada, e pensaram, eles estão prontos para nos recepcionar, para nos receberem de volta, pensaram eles. Mas ao descerem, porque eles estavam viajando de terceira classe, quando desceram, os papéis coloridos estavam todos espalhados no chão. Não havia banda, não havia festa. Tudo aquilo devia ter sido para alguma celebridade que havia chegado antes deles, provenientes da primeira classe do navio. A banda, a festa, as bandeirolas, não era para eles. Não havia ninguém para esperá-los, ninguém. Não havia recepção, não havia recompensas, e eles foram para casa. E aquele homem revoltado, bastante chateado, chegou batendo a porta e disse à sua esposa: eu vou andar um pouco, e enquanto eu vou andar, aproveite e pergunte aí ao seu Deus se é isso que Ele tem para nos dar. Quando a gente volta para casa, depois de 50 anos de ministério dedicado ao reino.
E o homem andou, e ao voltar, encontrou a esposa lavando as poucas verduras que tinha na pia da cozinha. Ele entrou e perguntou à mulher, em tom de deboche: então, falou com seu Deus? Perguntou a ele se é isso que ele tem para nos dar, depois que a gente volta para casa? Depois de quase 50 anos de vida dedicada ao reino? E a mulher, sem virar-se, disse: falei. O que foi que ele disse? Ele disse que nós ainda não chegamos em casa. Nós ainda não chegamos em casa. Curve sua cabeça. Senhor, em nome de Jesus, a tua palavra, ela é tremenda e faz diferença nas nossas vidas. Basta estarmos de mente e coração abertos para recebermos. Aqui tem pessoas que buscam esperança muitas vezes numa igreja, numa situação, num lugar, numa colocação. Mas a nossa esperança está na cidade de Deus. Uma cidade onde Deus mesmo diz no livro do Apocalipse: não há dor, não há mais lágrima, não há sofrimento. Deus limpará dos nossos olhos toda lágrima. Toque nessa noite em corações que estão arrebentados, que estão cansados, que estão batendo aqui e ali e já não sabem mais o que fazer. Que essa mensagem, Senhor, pelo Teu Espírito Santo, tenha tocado nesses corações, no nome de Jesus. Fique em pé comigo junto do Senhor, na presença do Senhor. Eu não poderia pregar uma mensagem dessa e fazer o convite que a Bíblia faz, não sou eu, que Jesus faz. Se você que está aqui hoje à noite, e você entende que esse mundo está de mal a pior, e vai piorar, não tem governo que dê jeito. Se você está dizendo: pastor, essa mensagem foi para mim, eu estou com meu coração apertadinho, é dificuldade aqui, é dificuldade ali, sei que eu vou ter perdas, sofrimento é certo. Se você é essa pessoa, eu quero que você saia do seu lugar e venha aqui, porque eu quero orar por você, porque Deus quer acender uma luz em você, e essa luz que Deus quer acender em você chama-se Jesus. Só depois que você permite que essa luz que Deus quer acender em você seja acesa, aí você passa a ter direito a essa terra. Você vai brilhar, você vai fazer a diferença. Você vai saber enfrentar os problemas e as dificuldades de cabeça erguida. Porque antes os problemas vinham e te derrubavam. Com Jesus, com a luz que Deus acendeu em você, os problemas vêm, mas não vão te atropelar. Você não será destruído, porque Deus é contigo. Se tiver alguém aqui, eu quero que você saia do seu lugar agora e venha aqui, porque eu quero orar por você. Se você estiver assim: puxa, eu quero ir, mas eu estou... Peça alguém do lado, peça alguém que está do lado e diga: me ajude, me leve até ali na frente. Eu quero que você venha aqui simplesmente dizendo: eu quero esse reino futuro, eu permito que Deus acenda essa luz em mim. Eu sei que vai ter muito sofrimento na vida. Vai, irmãos, não acreditem nessas promessas mal elaboradas. A promessa de Deus é que um dia tudo isso vai acabar, tudo isso vai ter um fim, e Ele quer que você esteja com Ele nesse grande dia, e só depende de você. Será que tem alguém aqui? Eu não vou me demorar, porque eu sei, eu sinto no meu coração que tem pessoas aqui que estão sofrendo, que estão desesperadas, que estão com dificuldades, e eu queria que você viesse até aqui na frente. É um ato de fé, é um ato de coragem. Se você quiser, você sai do seu lugar, porque Deus quer acender uma luz em você hoje à noite, e você vai brilhar, e você vai fazer diferença nesse mundo, porque Deus quer algo para você. Tem mais alguém? Você que já viveu nesse mundo, e por se decepcionar, por entender tudo errado, saiu, e agora está vendo que as coisas estão piores. Vem aqui, venha dizer: Senhor, eu entendi a mensagem, eu quero que uma luz seja acesa em mim por Deus, e a partir de hoje eu quero brilhar,
porque eu quero pertencer a esse reino futuro, porque esse reino, este mundo, esta terra, não tem mais jeito. Um dia vai se derreter, um dia vai chegar ao fim. Sai do seu lugar e venha, porque eu quero orar por você nessa noite. Tem mais alguém? Você que está desviado, você que chegou aqui desesperançoso, creia, há uma esperança. É Deus que está dizendo, é Jesus, é a Bíblia. Deus conta com você nesse novo mundo, nessa nova terra e novo céu. Você quer? Tem mais alguém? Vem aqui, não se envergonhe. Se você tiver com vergonha, diga, irmão, me leva lá, você pertence a essa igreja, ou sei lá, a outra igreja, me leva lá, eu quero que Deus acenda essa luz em mim. E a partir daí, você vai saber que vai ter tribulação na sua vida, sim. Vai ter tristeza, porque esse mundo mau é esse mundo o mundo perfeito de Deus, que transformamos nesse mundo imperfeito. Vamos ter dificuldades e problemas. Mas pode crer de uma coisa, Deus é com você. Pastor Cláudio, vem orar por essas pessoas, no nome de Jesus. Senhor nosso Deus, nosso Pai, obrigado por nos fazer entender nesta noite, ó Deus, que a nossa maior esperança, ela não é nesta terra, Pai, mas ela é por toda a eternidade. Obrigado por nos fazer entender, ó Deus de amor, que a cidade que o Senhor tem preparado para nós é santa. É a sua cidade, Pai, não a cidade dos homens. Obrigado por nos fazer entender que enquanto vivemos nesta cidade dos homens, nós somos luz porque o Senhor assim nos instituiu. E anunciamos esta luz quando pregamos o Teu reino. E anunciamos, ó Deus de amor, que há uma esperança em Jesus, Pai. Deus, muito obrigado por essas vidas que se colocam no Teu altar agora. Aquelas que vêm aqui à frente, ó Deus, se consagrando ao Senhor e confirmando, ó Deus de amor, que querem verdadeiramente ser luz, Pai. E aquelas vidas que nesta hora, ó Deus, se colocam no Teu altar, recebendo o Senhor Jesus como Salvador, o confessando como Senhor, entendendo, ó Deus de amor, que Tu tens preparado para eles, ó Deus, uma cidade santa, um lugar eterno de morada. Por isso, ó Deus, recebe essas vidas no Teu altar agora, e que o Senhor, ó Deus, cele-as, ó Pai de amor, com o Teu Espírito Santo, e ó Deus, salve-as para a glória do Teu nome, a partir da confissão que fazem nesta hora, do Teu Filho Jesus como Senhor, fazendo acender esta luz do Evangelho dentro deles, esta luz da Tua salvação. Pai, assim o Senhor abençoe cada um que está no Teu altar agora. Aqueles que aqui estão diante do Senhor, ó Deus, que têm atravessado momentos difíceis nessa terra. A Tua palavra, ó Deus, pregada nesta noite, ó Deus, nos fala que o Senhor é um Deus que à medida em que buscamos o Teu reino, tem, ó Deus, tantas coisas a nos acrescentar. Então acrescenta a Tua paz, Pai. Acrescenta a vitória que vem das mãos do Senhor. Acrescenta o livramento. Acrescenta, ó Deus de amor, o sossego, o descanso. Em nome de Jesus, entregamos estas vidas ao Senhor. Muito obrigado por elas que estão no Teu altar agora. Que o Senhor as receba para a glória do Teu nome. Obrigado pela vida do Teu servo, pastor Marcos. Continue, ó Deus, orientando o Teu filho, abençoando e usando, para que ele possa ser instrumento do Senhor, para pregar a verdade da Tua palavra, como nesta noite recebemos do Senhor. Ó Deus, dê ao pastor Marcos a mão benigna, a Tua graça e a Tua misericórdia. Continue sustentando o Teu filho para a glória do Teu nome. Obrigado por esta noite, Senhor. Obrigado pela Tua igreja. Obrigado, ó Deus, por cada um que aqui está. Nós oramos agradecidos no nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Dá um abraço no seu irmão aí. Uma semana abençoada. Deus te abençoe. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Deus te abençoe. Estamos aí no domingo. Escola Dominical, às 8h30 da manhã. O nosso culto à noite. Nosso amigo internauta. Uma semana abençoada para você. Se você recebeu Jesus aí também, pode fazer um contato conosco. Deus abençoe a todos. Aleluia.
Senhor? Amém. O Senhor está aqui, adore. Aleluia. Somos eleitos, luz do mundo, sal da terra, povo escolhido para falar da salvação e a socorrer aquele que está abatido e ao sofrido que tem falta de água e pão.